Olá, meus queridos amigos e meus amados irmãos, a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo a todos. Há quanto tempo, nós não nos vemos, há quanto tempo nós não nos falamos aqui e há quanto tempo nós não gravamos aí um vídeo para o canal, não é verdade? Mas vamos aqui nesse momento gravar alguma coisa da parte de Deus, como é de nossa praxe fazer, aqui para os amados irmãos meditarem na santa palavra de Deus, ok? Antes de começarmos a desenvolver o assunto, que vai ser um assunto, assim, bastante interessante, né? Posso dizer que sim. Eu quero pedir a você que vê esse vídeo, eu tô com 20 mil e poucas visualizações, né? Eu tenho 782 inscritos aqui no canal só. Eu fico imaginando, já pensou se esses 20 mil e poucas pessoas que viram os vídeos aqui tivessem se inscrito aqui e curtido aí o nosso conteúdo, dando aquele like, que é aquele joinha, né, que é o gostei, que faz com que o algoritmo, né, do YouTube trabalhe para poder reconhecer o nosso trabalho. Eu sei que eu sou um pouco falho aí com vocês, eu reconheço, gravo pouco, não é? Já tem muitos meses aí que eu não gravo um vídeo, mas vamos procurar aí fazer uma força a fim de que nós possamos trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? No canal. Então se inscreve aí nessa palavrinha em vermelha, inscrever-se, que aparece aí para você. Ou em alguns celulares aparece até em preto. Então toca aí, se inscreva, ativa o sininho das notificações, botando a palavra todas, e você vai abençoar aqui o meu canal, vai abençoar a sua vida também, porque Deus abençoa aqueles que abençoam. Amém? Que Deus então abençoe. Queridos, o título do nosso vídeo é falando sobre o seguinte: eu vi um religioso, eu não preciso falar de que igreja ele é, não é de minha praxe, vocês aqui já me conhecem nos vídeos que eu produzo, eu não preciso dizer da onde é esse religioso, mas ouvi ele dizendo que o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Será que isso é verdade? À luz da palavra de Deus, nós vamos deixar a Bíblia falar. Nós vamos deixar com que a Bíblia elucide esta colocação desse religioso, que diz que o Espírito Santo é Pai de Jesus, e diz que se José tivesse tido um ato sexual com Maria, José estaria em adultério, porque Jesus era filho do Espírito Santo, e ele estaria traindo com Maria o Espírito Santo. Olha só que colocação perigosa. E, na minha opinião, até mitológica, já que sabemos que dentro da mitologia grega, romana, né, e da céltica, existem relatos de deuses relacionando-se com mulheres terrenas, com mulheres da terra. Desciam lá dos seus lugares aonde eles estavam como deuses e iam se relacionar sexualmente com mulheres da terra. Há muitos heróis da mitologia grega que são chamados de semideuses. Por quê? Porque eram filhos de mulheres da terra com deuses da mitologia. Então isso não é o que está relatado na Bíblia. Eu vou ler aqui para você no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 1, e o versículo de número 26 em diante. Preste bem atenção, guarde esta passagem, leia-a em casa, e você não vai ver nenhuma conotação aqui de cunho sexual. Nenhuma conotação aqui que vai deixar a entender que o Espírito Santo teve uma relação sexual com Maria. Então deixemos a Bíblia falar, né? Diz assim, capítulo 1, versículo 26 em diante. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo Gabriel, segundo a cultura judaica, ele é o anjo das boas novas, das boas notícias. Ele inclusive esteve presente lá no livro de Daniel. Foi ele inclusive quem transmitiu a Daniel revelações importantíssimas deste profeta, da parte de Deus a esse profeta chamado profeta Daniel. E aqui ele está trazendo a maior de todas as revelações, a maior de todas as notícias, meus queridos amados irmãos e irmãs. Ele está trazendo aqui a notícia do nascimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo,
Quer notícia maior do que essa? Não há nenhuma outra notícia maior. Eu considero que o anjo Gabriel, aqui nesta passagem, ele trouxe a maior notícia que toda a humanidade deveria ler e dizer: essa é a maior notícia de todos os tempos. Conforme dizem os jornalistas, quando tem um grande acontecimento, eles chamam de furo de reportagem. Esse aqui é o furo dos furos de notícia de todos os tempos, o anúncio do nascimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então diz-nos assim, não é? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem. A palavra aqui no grego é partenos, que quer dizer virgem no ímen, ou seja, não tinha tido relação sexual e era jovem, porque era comum naquela época as jovens, pequenas mesmo, jovens, né, com 13, 14 anos se casarem. Por incrível que pareça, você pode parecer isso que isso era uma pedofilia, não era a cultura da época. Então Maria, por isso que acredita-se que José morreu, porque ele já era de uma idade mais avançada, e Maria continuou, tanto é que ela estava lá na crucificação, 33 anos, né, que acredita-se que é a idade que Cristo morreu, ela estava lá ao pé da cruz, na crucificação do Senhor, quando o Senhor diz inclusive para João cuidar dela, confiando a João, a sua mãe. Então, continuando a leitura, diz assim: a uma virgem o anjo Gabriel foi enviado, desposada, que era como uma espécie de noivado, sabe? Era algo muito sério, não era algo que podia ser dissolvido, nem tampouco era algo que podia ser terminado. Era como se fosse um contrato de casamento em que a jovem que estava desposada com um determinado homem teria que se casar com este homem, ok? Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, e vamos correr. Com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita ela era, porque ela foi escolhida para gerar Jesus, o Salvador dos homens. Tá bom? E vendo a ele, ela turbou-se, ou seja, ela viu o anjo, ela turbou-se, né? Ficou perturbada, ficou temerosa com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo Gabriel a Maria: não temas, porque achastes graça diante de Deus. Tudo no plano da salvação é pela graça. Tudo no plano de Deus envolve a graça. Nossa salvação, nossa caminhada, nossa fé, nossa vida de santificação, tudo é pela graça. Pela graça vem todas as coisas. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios 2. Por meio da fé, e isso não é de vós, é dom de Deus. Maravilha, né? Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Inclusive o nome Jesus significa Salvador. Salvador. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí tu pergunta: esse será grande? Mas Jesus, ele não era grande. Ele não era um homem assim da política, ele não era um homem que estava governando uma cidade, ou governando um distrito de Roma. Que grandeza era essa? A grandeza aqui seria o plano que esse menino, antes mesmo de nascer, que recebe o nome de Jesus, faria por todos nós. Ele traria a nossa redenção, já que estávamos, antes de encontrá-lo, estávamos perdidos nos nossos pecados, sem Deus, sem paz e sem salvação. E o anjo diz que ele seria grande, que grande é a obra que ele realizou. E Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui, se a gente fosse falar, daria uma outra mensagem, porque aqui é uma invocação das profecias messiânicas do Antigo Testamento, do Tanar, ou seja, o Antigo Testamento, que fala que o Messias, o Mashiach, um ungido de Deus, ele se sentaria no trono de Davi. Isso é literal.
Isto não é figurativo, conforme alguns teólogos e amigos, né, respeitando a opinião dos tais, mas eu particularmente não concordo com a opinião que diz que isso aí é figurado e que ele já está no trono de Davi. Não, isso é literal. Isso é para se cumprir as profecias que foram prometidas lá no Tanar, em vários profetas e em várias instâncias, em vários profetas, principalmente no profeta Isaías, e principalmente também no livro dos Salmos. Por incrível que pareça, Salmos tem muita profecia messiânica. Ok, queridos? Então, esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dá o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Essa palavra conhecer aqui, no original, trazendo para o nosso conhecimento, para nosso entendimento, tá? Maria quis dizer o seguinte: olha, eu não conheço. Essa palavra conhecer aqui, que significa, entre muitas coisas que ela pode significar, né? O hebraico yadá, significa aqui que ela não conhecia sexualmente nenhum homem. E o anjo responde a ela. Então, por isso que eu digo que a Bíblia tem a resposta para aquilo que os homens falam, que nós não concordamos. A gente vai para a Bíblia e a Bíblia vai responder até nós a questão que está sendo colocada em pauta, correto? Creia então na palavra de Deus, que isso vai fazer bem a tua alma, a tua vida, e você será feliz. Bem-aventurado é o homem que lê, que ouve e que pratica a palavra de Deus. Amém? Então, disse ela isso para o anjo: eu não conheço nenhum varão. E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder, ou a virtude, conforme algumas versões, do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Faz lembrar-nos aqui uma figuração do tabernáculo. Tanto é que quando diz a Bíblia lá em João, no capítulo 1, versículo 14, se a minha memória não falha, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, ela poderia ser traduzida e tabernaculou entre nós, fazendo lembrar o tabernáculo, que era móvel, que não ficava fixo. Então, quando o povo de Israel, a nuvem se levantava, o tabernáculo ia junto. Para onde a nuvem parasse, o tabernáculo era instalado de novo, era montado. Então, toda esta linguagem está baseada no Tanar, e não em conotações sexuais. Eu já estou lendo e explicando para você entender, não é? O que os homens dizem e o que a Bíblia diz. Então disse ela, né? E o Espírito Santo te cobrirá, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, toda a vida de Cristo foi santa, mesmo ele sendo tentado, mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sendo provado de todas as formas e maneiras que você possa imaginar. Ele se manteve santo, ele venceu, e por isso ele é o nosso Redentor. Então, esse santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, Huios Toteus, ou seja, Filho de Deus. E eis que também, aí o anjo Gabriel, ele cita a parente de Maria, né? Essa palavra parente, né, inclusive, que é usada aqui, nós temos a palavra no grego, que ela não quer dizer literalmente um parentesco de sangue, tá bom? Ainda que em algumas instâncias, mas não em todas, mais usualmente é usada essa palavra parente, né? E eis que também Isabel, tua prima, ou algumas versões diz tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. Então, e este já é o 6º mês. Então a diferença de João Batista para Jesus é 6 a 7 meses em que ele era mais velho do que Jesus, tá? E alguns dizem que Jesus e João Batista eram primos, baseado exatamente neste texto aqui do capítulo 1, versículo 36, que afirma que Isabel, tua prima, tua parenta, né? Mas como eu falei, a palavra grega, ela não é uma palavra definitiva para parentesco sanguíneo. Temos a palavra anepicios, que é o anepícios, né? Que é a palavra para consanguinidade. Ou seja, pessoas que têm o mesmo sangue correndo nas veias, tá?
E não é o caso daqui dessa palavra, tá? Mas aí o anjo Gabriel, para que Maria não duvidasse, não é? Para que Maria pudesse entender que o poder de Deus é imenso, o poder de Deus faz qualquer coisa. Deus não conhece no seu vocabulário a palavra impossível. Essa palavra impossível, ela não existe no vocabulário de Deus. Isso vai estar escrito aqui, eu vou ler para você. Então tá aqui. Diz o anjo Gabriel, né? Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Este já é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Olha, eu quero dizer para você que Deus pode te fazer frutificar, tá? A esterilidade, ela era uma maldição em Israel, principalmente para a mulher que não podia gerar filhos. Mas o Senhor aqui abençoa Isabel, como pode abençoar tua vida se você é estéril, seja fisicamente ou espiritualmente. O Senhor pode fazer você frutificar. O Senhor pode fazer você proliferar, fazer com que você tenha descendência espiritual ou física. O poder de Deus pode atuar na tua vida, se você crê. Amém? Aonde você estiver, diga amém e creia que Deus é todo poderoso. Então, diz no versículo 37, o anjo Gabriel ainda dizendo, porque para Deus nada, olha só, nada, ou seja, nenhuma coisa é impossível. Foi o que eu falei agora há pouco. Para Deus tudo é possível, tudo. Disse então Maria, aí veja só a obediência de Maria, veja a forma como ela se coloca diante de algo que ela colocou suas ponderações lógicas, claro, porque ela estava desposada com José, não é? E ela disse que não conhecia varão, como é que ela poderia ficar grávida? São ponderações bem razoáveis e honestas, e que nós temos que entendê-las não como incredulidade, mas foi ponderações bem racionais, bem lógicas, diante de um milagre que ela estava para presenciar com seus próprios olhos, ou seja, Jesus nascendo, crescendo em seu ventre, depois sendo gerado por ela. Não vamos tocar aqui na questão se ela ficou virgem, se ela permaneceu virgem depois, isso é um assunto para um outro vídeo, não é? A questão da virgindade perpétua de Maria é para outro vídeo. Mas ela então, veja a obediência, a resiliência, a natureza de fé desta menina, desta jovem, desta partenós, desta virgem. Ela diz, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Esta palavra eis-me aqui significa estou de prontidão, estou pronto, estou me colocando à tua disposição, Senhor, para que a tua vontade, o teu querer se realize. Então ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Então, queridos, não há nenhuma insinuação no texto que diga para nós aqui que o anjo teve participação sexual ou que o Espírito Santo teve participação sexual ou que Deus teve participação sexual. Não. O poder de Deus atuou e Maria gerou e trouxe para nós o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o vídeo de hoje, né? Depois de algum tempo sem gravar. Que Deus abençoe. Não se esqueça de partilhar esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de compartilhar na família, nas igrejas, nos grupos de oração, nos grupos de estudo bíblico. Não deixe de passar esta palavra à frente. Não deixe de dar o like, aquele joinha, que eu vejo às vezes tem 500 visualizações em determinados vídeos meus. Aí quando eu vou ver tem 30 likes, 30 joinhas. Então dá essa força aí, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom.